Olá, grandes amigos, olá pessoal. Então, mais uma vez aqui no nosso encontro de sábado, dentro daquele combinado, falando sobre relacionamentos. É isso mesmo, é uma alegria, muito bom estar aqui falando, muito bom estar aqui compartilhando, né, meu bem? É verdade. Mais um sábado que estamos aqui para falar sobre sinergia, né, meu amor? Exatamente. É mais uma das capacidades, mais uma das habilidades que a gente desenvolve exatamente para que a gente possa melhorar os nossos relacionamentos, né? Então, eu quero te convidar para, nesse momento que você está vendo essa live, tá entrando lá na bios da Sandra e ver que tem um link lá para o nossa página no canal do YouTube, onde todas as lives vão estar sendo gravadas e salvas lá para você conferir depois. Também tem na bios dela e na minha o link para você participar do grupo do WhatsApp. Aí, quando esse vídeo estiver no YouTube, nós vamos colocar também logo embaixo aqui, na descrição do vídeo, os links para que você possa entrar no grupo do WhatsApp. Lembrando que sempre vai ser assim, quando nós tivermos lá nossas 20 pessoas, nós vamos estar distribuindo conteúdo extremamente excepcional para tratar dos relacionamentos e as tendências comportamentais nos relacionamentos. E gratuito. É de graça, não tem que pagar nada, tá? Entrar lá, usufruir de tudo que vai ser derramado lá para você, disponibilizado para você. Então, eu quero começar agora falando sobre a questão de que quando nós começamos esses vídeos aqui sobre relacionamento, qual que era o propósito? Exatamente chamar a atenção de todos que, para que a gente tenha relacionamentos saudáveis e bem constituídos, nós precisamos nos esforçar. Nós precisamos ter uma dedicação maior. Ei, Cris, tudo jóia? Espero que você esteja com o Flavinho aí assistindo essa live, acompanhando e entendendo com a gente, viu, Cris? Que para que os relacionamentos tenham certo, nós temos que trabalhar bastante, temos que nos esforçar, tem que haver uma dedicação, mas, sobretudo, tem que haver um desejo forte de fazer as coisas darem certo. Temos que ter esse desejo. Muitas pessoas estão com problemas nos relacionamentos, mas elas não têm necessariamente um forte desejo em fazer as coisas darem certo. Mas é o que eu digo. Para dar certo tem que querer. Para dar certo temos que nos esforçar. E certamente nós contamos com a ajuda de Deus, porque o casamento, os relacionamentos, eles são propósito de Deus para nós. E se assim é, certamente nós podemos contar com a ajuda do nosso Pai eterno, do nosso Senhor Jesus Cristo, para ajudar-nos a desenvolver os nossos relacionamentos. E sabendo sim, veja bem, tem que trabalhar, tem que se esforçar, tá? Hoje nós vamos falar sobre sinergia. Isso. Que palavrinha é essa? Uma palavrinha difícil, diferente, não é uma palavrinha muito comum no nosso dia a dia. Já vejo ela sendo falada com mais facilidade nos meios corporativos, onde as pessoas, as empresas, elas utilizam desse termo sinergia para os trabalhos em equipe, usa esse termo sinergia para poder motivar e demonstrar para as pessoas como se trabalha em equipe, como que o foco no objetivo e cada um com as suas atitudes, as suas ações e as suas competências podem chegar ao resultado proposto. E os resultados, quando se trabalham com sinergia, são muito mais eficientes. Né? Isso, sempre. O que é a sinergia? O que significa? É uma capacidade que a gente tem de dar e receber uma cooperação mútua, ou seja, um cooperando com o outro e compreendendo que a união, o trabalho em conjunto, ele produz para nós um melhor resultado. Então, a capacidade de dar e receber cooperação mútua. Isso é a sinergia. São pessoas, então, trabalhando em prol de um objetivo. Isso, exatamente. Então, se eu for dizer, dentro da nossa casa, nós dois juntos,
vamos trabalhar, nos esforçar para que nós tenhamos um resultado. Isso, exatamente, Sandra. Quando a gente pensa em sinergia, a gente pensa sobre os nossos papéis dentro do relacionamento, dentro da nossa casa, na nossa família. Nós pensamos em construir algo em comum, mas cada um realizando aquilo que é a sua competência. No caso de marido e mulher, qual que é o papel do homem? Qual que é o papel da mulher? Como que juntam esses dois papéis para que se alcance aquele desejo da família, o propósito, os sonhos, em especial de sermos felizes e ter um relacionamento feliz, uma família feliz e completa. Então a sinergia é isso, é você pensar que coordenando as suas habilidades, coordenando os seus esforços, vocês trabalhando juntos, realizando tarefas juntos, vocês vão ter um melhor resultado. Aqui eu digo que na sinergia, 1 mais 1 não acaba em 2, mas 1 mais 1, ele não vai ser simplesmente 1 mais 1, mas é um com o outro. E aí a gente pode ter algo mais exponencial sendo criado, sendo desenvolvido. Tem um verso da Bíblia que eu queria reforçar aqui, o conceito, que está lá em Eclesiastes, capítulo 4, verso 9, que diz assim: melhor é serem 2 do que 1, porque tem a melhor paga do seu trabalho. A gente vê essa palavra muitas vezes em casamentos, né? Muitos casamentos as pessoas usam esse versículo para poder ministrar os casamentos. E eu sempre ficava assim, o que significa 2 trabalhando e vai ter a melhor paga? Na verdade, aqui o texto quer dizer o seguinte: nós vamos ter um melhor resultado. Eu lembro que antes de eu me casar, eu tinha o meu salário, eu tinha as minhas despesas, o meu dia a dia para poder cumprir com as minhas despesas, mas quando eu me casei e nós juntamos as nossas receitas e o que a gente ganha, e a gente colocou isso para trabalhar junto, os resultados foram sempre muito melhores, né? Então, quando a gente pensa nisso, a gente pensa em trabalhar e ter resultados melhores, trabalhar junto. Como que isso acontece? Pois é, nem sempre é tão fácil assim, né, gente? Né, Jairo? Não, não é mesmo. Não é fácil. E aí, vocês querem saber como que é que consegue essa sinergia? Nós vamos falar um pouco. Isso. Começando pelo quê, Sandra? Qual que é um dos primeiros pontos que nós temos que observar para que a gente desenvolva a sinergia? Como assim, a gente até já falou aqui, que foi assunto de uma das nossas conversas aqui, dos nossos encontros, que é a empatia, né, Jair? Exatamente. É a capacidade de me colocar no lugar do outro, de entender o que o outro está sentindo, o que o outro está pensando. E assim eu vou desenvolvendo a minha sinergia, porque eu vou estar ali me relacionando, eu vou estar desenvolvendo isso no convívio com o outro, e assim a gente vai trocando experiência e a gente vai conseguindo desenvolver essa sinergia. Principalmente a empatia nos ajuda a lidar com as diferenças. Exatamente. Porque existem diferenças dentro do relacionamento, na convivência no lar, e a empatia ela nos ajuda a lidar com as diferenças, equilibrar essas diferenças para que a gente possa desenvolver algo junto. Para que possa haver esse ajuste, porque a gente está dentro de casa, principalmente nessa pandemia, a gente fica aqui dentro de casa e a gente vai fazer atividades juntos, e o Jairo tem um jeito dele de fazer, eu tenho o meu jeito de fazer, e aí para juntar isso não é simples, porque ele vai querer fazer do jeito dele e eu vou querer fazer do meu jeito. E aí a tendência da gente é às vezes querer que o outro faça da forma que a gente quer, que a gente faz. Mas nem sempre é assim, né, Jairo? Não. É importante eu aprender a lidar com você e o jeito de você fazer e deixar você fazer da forma que você acha mais interessante e que você sabe fazer melhor, né? Principalmente porque tem coisas que certamente a Sandra vai saber fazer de uma forma mais hábil, com melhores resultados do que eu, e vice-versa.
Agora, como que a gente entra nesse consenso? É quando eu observo, quando eu dou espaço na comunicação para que a gente ajuste e chegue em um acordo e a gente consegue desenvolver as tarefas. Desde as coisas mais simples do dia a dia, desde você fazer uma comida juntos, fazer uma arrumação de uma casa juntos, até chegar ao ponto de você empreender junto com o seu cônjuge. E nesses períodos de pandemia, que está todo mundo aí nesse confinamento, o que acontece é que nós começamos a descobrir que ou nós não tínhamos habilidades desenvolvidas para fazer coisas juntos, ou as diferenças têm dificultado. Então vai fazer uma coisa, deixa que eu faço sozinho, não põe a mão não, deixa para lá. E isso a gente vai voltar lá quando a gente falava sobre comunicação não violenta, que você traz a solução para as coisas, mas você não preza pelo relacionamento. O que eu quero dizer com isso? É que muitas vezes é muito mais proveitoso e muito mais valoroso a gente olhar a qualidade do nosso relacionamento do que simplesmente a gente resolver um problema. Então, se eu tenho que fazer, por exemplo, vou fazer uma comida, vou fazer um almoço, eu e a Sandra vamos fazer um almoço. Eu gosto de fazer as coisas, de ter uma tábua de carne ali para me picar, eu gosto da faca do meu lado, eu gosto de fazer as coisas do jeito. Eu gosto da pia só para ele. A Sandra é mais despojada, ela gosta das coisas mais livres, ela não tem muitas regras. Eu sou mais cheio de regras, eu sou mais cheio de métodos para fazer as coisas do que a Sandra. A Sandra é mais livre. Então, o que eu faço? Muitas vezes eu abro mão das minhas metodologias, abro mão das minhas exigências de adequação para que ela tenha liberdade de fazer as coisas do jeito dela e a gente consiga o resultado. Porque se a gente for entrar em conflito para ver qual que é a melhor forma de fazer as coisas, a gente não vai resolver nada. Agora, via de regra, o almoço sai mais rápido, as coisas ficam mais bem feitas e ali há uma harmonia por causa do relacionamento. Então, o foco, quando a gente discute sinergia, não é só necessariamente a questão de você obter melhores resultados no que você propôs a fazer, mas é você obter melhores resultados no relacionamento. Esse aqui é o ponto. Por isso que aí você entra com a ideia do meu autoconhecimento, como que eu me conheço dentro desse contexto e quanto que eu conheço do meu cônjuge. Como eu dei o exemplo aqui de fazer a comida junto e que eu sou mais metódico para fazer as coisas, a Sandra é mais despojada, mais livre. Então, o que eu penso? Eu me conheço e eu conheço bem a Sandra. Então, qual que é a ação agora? É equilibrar as coisas para que a gente possa coordenar. Porque o despojamento dela, às vezes, facilita mais as coisas vão andar um pouco mais rápido porque enquanto eu vou ter que medir cada coisinha para chegar no lugar certinho, para alcançar o resultado certinho, ela já chega, corta, já limpa, já joga para o lado, já põe na panela, não mede lá a quantidade de coisa e dá certo. Então, o equilíbrio disso favorece. E isso vai servir para muitas coisas. Quando nós pensamos, por exemplo, na organização das compras, vai no supermercado fazer umas compras, aí você fala da criação de filhos. Quem nunca passou por aquela experiência de fala com sua mãe, fala com seu pai, como que é? Eu posso sair, não posso? Quem vai decidir? Aí um empurra para o outro, mas não há uma sinergia naquele papel de orientar, de decidir, de dizer um não para o filho na hora certa, de tomar uma decisão de compra, de tomar uma decisão de um passeio, algum lazer. Então, quando não há sinergia, quando o casal, por exemplo, tem essa dificuldade de coordenar e fazer coisas juntos, essas coisas básicas do dia a dia, elas vão sendo comprometidas mesmo. Então, eu tenho o autoconhecimento e eu tenho o mútuo conhecimento. E aqui o interessante, quando o Jairo falou sobre essa questão de obter essa sinergia, muitas vezes tem algumas coisas que eu não consigo fazer, que eu tenho mais dificuldade de fazer, ele tem mais facilidade. E vice-versa. Então, o que a gente faz? A gente troca.
né? Porque às vezes tem alguma coisa que eu tenho dificuldade e se eu tiver que fazer isso, vou me desgastar muito, vou gastar muita energia. Então a gente vai trocar experiências e trocar conhecimento e trocar até as coisas difíceis também, né, Jair? Também. A gente faz muita coisa junto. Mas a Sandra, nós fazemos muitas coisas juntos. Desde antes da gente começar, da gente se casar, quando a gente namorava, a gente trabalhava junto. Nós trabalhávamos numa empresa juntos e eu trabalhava num setor, a Sandra trabalhava em outro. Depois a Sandra veio trabalhar no mesmo setor que eu e era como se eu fosse um coordenador do serviço que ela fazia. Então, era muito assim, a gente tinha que seguir algumas regras para que a gente desenvolvesse o serviço, trabalhasse junto, não deixar que a questão relacional da nossa questão emocional e de nosso relacionamento íntimo, né, na época de namorado, quase noivo, interferisse nas relações de trabalho. E ao longo disso nós tivemos muitas e muitas experiências. Hoje nós desenvolvemos ministério junto, nós desenvolvemos o trabalho junto, na igreja a gente canta junto, a gente vai pregar junto. Não, junto nem sempre, né? Nem sempre. Mas a gente vai junto. O trabalho que a gente está fazendo também aqui com trabalho vocês, com os casais fazemos juntos, né? Falamos junto também. Juntos. Então, o que acontece é que ao longo desses anos, a gente foi aprendendo a desenvolver essa sinergia para que a gente pudesse obter resultados. Então, dentro do processo da sinergia, a gente desenvolve muito a inteligência emocional, que é você realmente ter domínio sobre as suas emoções. Não deixar que ela extrapole ao ponto de que alguma divergência, algum conflito ali, ele fique maior do que realmente é. E é óbvio que os conflitos vão acontecer, mas os desencontros vão acontecer. Mas o que faz a diferença nisso tudo? É quando eu uso da inteligência emocional, quando eu uso da empatia, para que eu traga esse equilíbrio e a gente consiga desenvolver atividades juntas. Porque não dá para um casal pensar em conduzir os seus relacionamentos sem pensar num trabalho sinérgico. Porque em algum momento você vai precisar tomar decisões juntos. E se você não está acostumado a fazer coisas juntos, você vai esbarrar em algumas dificuldades e talvez não vai produzir o que vocês desejam. Tem casais que trabalham fora, cada um é de uma área, cada um trabalha numa profissão, se encontram em casa e vão cuidar do lar, e são mentalidades diferentes, são dinâmicas diferentes, são tendências comportamentais completamente diferentes, e como que elas vão fazer para que essas coisas do dia a dia elas sejam bem resolvidas e produza qualidade de relacionamento. Porque quando a gente estava falando sobre isso hoje, quando você está com dinheiro, você simplesmente paga e resolve os seus problemas. Mas a gente entende que não é esse o ponto. Na escassez é mais complicado. Mas o ponto é o quê? Como eu vou conduzir o meu relacionamento? Porque se eu pago e resolvo o problema, ok, resolvi o problema, mas e o relacionamento? E o acordo? E a sinergia? E a mutualidade que tem que haver nos relacionamentos? Elas ficam por conta que o dinheiro que pagou? Ok. E aí quando o dinheiro faltar, que é o que a Sandra falou, chega no tempo da escassez. Ah, não tem dinheiro. A situação ficou difícil, ficou apertado. Estão vivendo um momento de crise, a empresa quebrou. Ah, eu perdi o emprego. Dificultou as coisas. Ok, então não tenho mais o recurso financeiro para resolver o problema. Então eu vou ter que arrumar uma forma de resolver esse problema junto com a outra pessoa. Só que aí eu descobri que eu não estou treinado para isso. Eu descobri que eu não estou preparado para resolver problemas junto. E isso é sinergia. É você se preparar para resolver problemas da vida junto com o seu cônjuge. Mesmo que sejam os problemas mais difíceis que possam acontecer. Eu sempre vejo muitos casais perdendo o fio da meada, né, naquela velha história. Chega a criança,
Aí o marido fala assim, eu estou ajudando a minha esposa a cuidar dos nossos filhos. Nossos, né? É como se fosse dela, né? Eu estou ajudando porque é tarefa dela. O filho é dela, não é meu. É o trabalho, é tarefa dela. Não, os filhos são do casal, é uma família. A casa é do casal. Eu não estou ajudando Tudo ela é do a fazer. casal, Né? Na verdade, o que está acontecendo é assim, nós estamos cuidando do que é nosso. Nós estamos cuidando da nossa casa, estamos cuidando dos nossos filhos. Então, às vezes, quando o clima fica mais tenso, aí fala assim, esses meninos esses seus filhos aí. Mas peraí, não. São os nossos filhos e nem a esposa está ajudando o marido, nem o marido está ajudando a esposa. Ambos estão cuidando de um propósito em comum. Na questão financeira também isso é muito interessante, porque às vezes a pessoa pega pelo texto da Bíblia que fala assim que Deus levantou a mulher como a sua auxiliadora. Ok. Então a mulher está ajudando o homem com as questões financeiras da casa. Não, não é bem isso que a palavra quer dizer. A gente está auxiliando nas finanças, né? Não é um auxiliar o outro nesse sentido de que um está numa posição melhor do que a outra, mais importante do que o outro, e aí o outro está na posição inferior, aí ele passa a ajudar. Não. A ideia e o propósito é exatamente que entenda que há um objetivo em comum. Então, quando a esposa traz o dinheiro para dentro de casa do seu trabalho e o marido traz para dentro de casa do seu trabalho, ambos estão construindo um propósito só. Então, não é o meu dinheiro ajudando, não. Não é o dinheiro dela me ajudando, não. É o nosso dinheiro, são os nossos recursos para que a nossa casa funcione, para que haja mantimento, para que haja todas as provisões necessárias, as despesas pagas, para que nós tenhamos um bem comum. Né? Conheço casais que têm sérias dificuldades, porque às vezes a esposa conseguiu uma formação acadêmica melhor, e por causa dessa formação acadêmica melhor, ela ganha um pouco mais, e aí o marido entra em parafuso, porque às vezes na religião dele, ou na igreja que ele faz parte, fala, a mulher não pode ganhar mais, porque o homem é que tem que ser o provedor, e etc. Gente, isso aí, a gente tem que separar as coisas. O dinheiro que entra dentro de casa são recursos que entrou para a família. O que você ganha, o que a sua esposa ganha, o que você adquiriu de renda ou de lucro, é o que você traz para dentro de casa. Essa posição de provisão dentro de casa era muito mais do que somente colocar dinheiro e manter a despensa. E tem um outro lado também, já que você está falando sobre isso, a questão do homem fazer algo dentro de casa. Porque quando o homem ajuda com as ajuda não, né? Quando o homem... Aí, tá vendo como que a gente tem a tendência de falar dessa forma? Quando o homem faz a tarefa de casa, muitas vezes as pessoas pensam o quê? O homem não pode fazer isso. Até o próprio homem, né? Alguns, eles falam assim, não, isso aí não é tarefa minha, isso aí é tarefa da minha mulher, isso aí é ela que deveria fazer, eu só estou ajudando, assim como o Jade falou aqui mais cedo, eu só estou ajudando ela nas tarefas dela. Não, não é ajudando. Você está fazendo e contribuindo e cooperando, que é uma das partes das definições da sinergia. Você está cooperando para que o andamento das coisas tenha um resultado eficiente. Perfeito. E quando você pensa dessa forma, você começa a colocar as coisas no seu devido lugar. Ou seja, os recursos que entram para dentro de casa é para um bem comum. Ambos têm as suas competências, como que eu digo assim no sentido do marido, tem as competências do homem na casa, a mulher tem as suas competências, as suas atribuições, mas todas elas partindo para um objetivo só. A família funcionar bem, o relacionamento dar certo, a gente ter felicidade na nossa casa, e todas essas coisas que chegam, elas são apenas instrumentos, recursos para que a gente possa conduzir a nossa vida. Então a sinergia, ela vai nos apoiar nesse sentido.
Quando a gente fala sobre a questão de fazer coisas juntos, aqui a gente está tocando um ponto muito importante, que é a confiança mútua. Ou seja, o quanto que eu confio no que a Sandra faz e fala, e o quanto que ela confia no que eu faço e falo, na maneira como que eu decido, na maneira como que ela decide. Pensa bem, eu vou dar um exemplo bem simples, mas acho que vai ajudar a entender. Pensa que você vai subir uma parede muito alta e alguma escada vai estar lá embaixo, e alguém precisa segurar essa escada para que você suba. Então alguém vai segurar essa escada lá embaixo e você vai subir. Então quando você está segurando a escada lá embaixo e a sua esposa sobe para que faça o que precisa fazer lá em cima, ela está confiando que você vai realmente segurar aquela escada e não vai deixar a escada cair, não vai deixar a escada balançar. Se você vê que algum perigo vai acontecer, se você perceber que não vai dar conta, você vai avisar para que ela desça rapidamente e não sofra nenhum acidente. Outra metáfora que a gente pode usar é de você descer amarrado numa corda e confiar que o seu marido vai puxar você de volta. E a sua esposa vai puxar você de volta. Você vai lá embaixo, vai resolver algo, mas alguém precisa puxar você de volta. É a confiança. Quando eu trabalho a sinergia no relacionamento, eu também estou desenvolvendo uma relação de confiança muito forte. E confiança, nós sabemos o quanto que ela é necessária e precisa ser alimentada e desenvolvida no dia a dia. Por quê? Um relacionamento sem confiança, ele certamente está fadado ao fracasso. É muito fácil um casal fracassar por causa da confiança. E às vezes a gente pensa em confiança simplesmente porque traiu, ou porque entrou numa situação que não deveria, mas não, às vezes a gente perde a confiança em questões financeiras, a gente perde a confiança em dar uma tarefa para que o outro faça e de repente aquela outra pessoa ela simplesmente não faz do jeito que a gente gostaria, ou do jeito que foi combinado. Então a relação de confiança ela fica o quê? Comprometida. Então a sinergia ela vai fortalecer esses laços de confiança. Eu sei que eu posso confiar no outro. Sabe? É você segurar o prego para o outro bater o martelo. Você sabe que o outro não vai errar o prego e acertar a sua mão. Então, fazer as coisas juntas e essa relação de confiança, ela desenvolve dois pontos assim que são cruciais. Primeiro, o quanto que eu me dou a confiar para o outro e o quanto que o outro se dá a confiar para mim. Eu preciso dessa relação de confiança. Eu preciso saber que no momento em que eu não esteja presente, eu preciso saber que o outro vai conduzir as coisas da maneira como que nós combinamos, da maneira como que nós costumamos a tomar as decisões. Então essa relação de confiança, ela é muito bem desenvolvida e muito bem trabalhada no que diz respeito à sinergia. Outro ponto importante, quando nós vamos fazer as coisas juntos, quando nós vamos desenvolver trabalhos, é a questão de focar na qualidade e habilidades do outro e não somente nas frustrações, nas derrotas, exatamente, naquilo que o outro fracassou. Porque a tendência da gente, às vezes, é focar nos defeitos da pessoa, nos fracassos da pessoa. E as pessoas, elas têm muitas qualidades. E muitas vezes, quando a gente não tem um bom desenvolvimento da inteligência emocional, quando a gente não consegue criar isso, a gente foca muito nos defeitos, nos fracassos das pessoas. E isso é terrível, né, já dentro do relacionamento. Muito difícil lidar com isso. Porque, olha só, você tem vamos pegar um caso aqui na questão financeira. A esposa, ou então o marido, vou falar da esposa não, vou falar do marido. O marido gastou mais do que devia, entrou numa dívida, criou um problema financeiro para a família. Aí chega no segundo momento em que a situação melhora e os recursos começam a entrar. Como que fica essa relação de confiança para que o outro possa tomar decisões financeiras? Ah, não, fulano já pisou na bola outra vez
Então eu não vou confiar que ele cuide das finanças da nossa casa. Eu não vou confiar que ele administre esse recurso. Ah, chegou uma herança. Ah, chegou algum benefício. Sei lá, qualquer coisa que chega extra. E, não posso confiar porque o meu esposo ou a minha esposa, ele não sabe lidar bem com o dinheiro. Ele já pisou na bola outra vez, então vai pisar na bola agora de novo. Mas e aí? Como que a gente vai viver essa desconfiança sempre? Ou eu vou agir com sinergia e com empatia e vou ser esse elemento de apoio para que o outro desenvolva as suas habilidades, se recupere daquilo que ele perdeu um dia e possa ser um bom administrador daqueles recursos. É óbvio que nesse contexto que a gente reconhece erros, a gente procura aperfeiçoar, corrigir, melhorar, mas sempre a gente ter a expectativa de que vai vir o melhor do outro e não o pior do outro. Exatamente. É sempre olhar nas qualidades. E é uma coisa que é muito importante, eu sempre falo que a Sandra ela tem uma habilidade muito grande de ver as qualidades nas pessoas. A Sandra, ela assim, no dia a dia, nos nossos relacionamentos, nas nossas amizades, quando nós vamos falar de algum assunto, vamos tratar a respeito de alguma coisa que tem a ver com alguma pessoa, a Sandra ela tem uma habilidade, uma percepção muito sensível de enxergar as qualidades das outras pessoas. E isso me favorece muito, porque no dia a dia ela é a maior motivadora que eu tenho em tudo que eu vou fazer. Ela sempre está vendo as minhas qualidades, ela está sempre valorizando as coisas que eu faço. Ela se apresenta como alguém que admira as coisas que eu faço e visualiza muito mais aquilo que eu tenho de qualidade do que eu tenho de fracasso ou de dificuldade ou das minhas fraquezas. E isso me fortalece, isso me ajuda. Então, quando nós trazemos isso para o dia a dia, a sinergia vai fluir com muito, mas muito mais regularidade, com mais frequência no nosso dia a dia, e os resultados vão ser muito melhores. Porque quando eu valorizo as qualidades dele, qual que é a tendência? A tendência é que ele faça o mesmo. Sim. Então, algumas coisas que eu fracassei, que foi difícil para mim, ele vai relevar. E aí ele vai começar a olhar para as minhas qualidades e vice-versa, e assim a gente vai fazendo uma conexão, né, meu amor? Exatamente. A gente vai fazendo uma conexão e aí a sinergia ela vai fluir. E dentro disso, você entra com palavras de afirmação, você entra com elogios, você entra com valorização das mínimas coisas que o outro faz, você valoriza aquilo que o outro faz, ainda que não esteja perfeito como você gostaria, mas o esforço que o outro conseguiu dedicar para realizar algo. Eu sempre digo que nem sempre a pessoa não ter atendido a nossa expectativa não significa que ela fez o melhor que ela podia. Às vezes a nossa expectativa estava lá no número 8. A pessoa fez até o número 5. Mas não significa que ela fez pouco. Às vezes o 5 é o máximo que ela conseguiria fazer. E aí como que eu chego nessa conclusão? É o tanto que eu conheço do outro. É o tanto que eu sei o que o outro pode dar naquele momento, naquela situação. Então é muito importante para que a sinergia aconteça, o autoconhecimento, o mútuo conhecimento, a inteligência emocional, as palavras de afirmação, empatia, né? Focar nas qualidades do outro, focar nas habilidades que o outro tem, naquilo que é de bom e, principalmente, desenvolvimento da confiança. Relação de confiança é tudo. Nós precisamos muito disso. É confiar que o outro vai segurar a corda do outro lado. As áreas no relacionamento em que a gente pode identificar, por exemplo, que existe uma sinergia. A gente pensa vamos pensar num casal, o esposo e a esposa, o marido e a esposa. O quanto que você participa, né, em algumas áreas do relacionamento de você. Quanto por cento que o homem apresenta ou a mulher apresenta dentro de um contexto. Por exemplo, vamos pensar na criação dos filhos.
quanto que o homem, o marido, está envolvido na criação dos filhos e quanto que a esposa está envolvida na criação daqueles mesmos filhos. O que eu quero dizer com isso? No dia a dia, quem vai na escola, quem participa das reuniões, quem leva para o passeio, quem desenvolve o lazer, quem se preocupa com a educação, com os princípios, os valores, os ensinos do dia a dia. Quanto por cento está na mão do homem e quanto por cento está na mão da mulher? Quem tem uma dedicação maior do que isso? Aí você pensa, o marido fica mais tempo fora de casa, ou a esposa fica mais tempo fora de casa, e aí... Não, existem compensações que podem ser feitas. Então você pensa, quanto que está, você faz uma avaliação aí entre você e seu cônjuge, quantos por cento você dedica na criação de filhos e quanto por cento fica para o seu cônjuge dedicar. Está meio a meio? Todos os dois estão ali dando o seu 100% para que aquilo aconteça? Ou um está sobrecarregado e o outro não? Está sendo sinérgico? Eu estou participando da criação dos meus filhos o mesmo tanto que a minha esposa está participando? A minha dedicação na criação dos meus filhos, ele está equilibrada com o tanto que a minha esposa se dedica na criação dos filhos? Eu não tenho tanto tempo assim, ok, mas no tempo que você tem, você faz o seu melhor? Lembra que eu falei que a questão da expectativa, eu posso fazer só até 5. A Sandra consegue fazer até 8, eu consigo até 5. Ok, mas eu faço os meus 5 da melhor maneira que eu posso, buscando conseguir fazer mais. Então, aí você pensa, por exemplo, nas finanças. Como que está a nossa participação? Aí você pode pensar assim, mas eu ganho mais do que a minha esposa ganha. Tudo bem, igual eu disse, são só recursos que estão entrando. Mas o quanto que você participa nas suas finanças para que haja economia, para que haja uma previsão do futuro, o quanto que você age para poder incentivar o seu cônjuge a gastar com as coisas que são essenciais, o que você gasta para poder o seu lazer acontecer. Então, qual que é a sua participação nisso? Você é aquele que gasta mais, aquele que gasta menos? Você é o mais ponderado? Você é o mais gastão do relacionamento? Como é que vocês equilibram isso? Porque uma coisa, pensa que o dinheiro que entra em casa entra numa caixa que é de vocês dois. O quanto que você contribui na administração desses recursos e o quanto que o seu cônjuge contribui. Será que um gasta mais do que o outro e não pensa no que os dois precisam gastar? Como é que os dois precisam administrar isso? Isso é crucial, extremamente importante. Tem a questão da prioridade, né, Jânio? Prioridades do dia a dia. O que é prioridade e fazer aquilo que é prioridade. Porque chega alguns momentos em que a gente não tem a quantidade que a gente tinha antes. Ou vice-versa. Às vezes, né, lá para frente, você chega num determinado momento em que você tem bastante. Mas no momento de escassez, é importante observar quais são as prioridades. Exatamente. Mesmo, talvez, no momento que tem abundância. Por quê? Porque senão vai ter escassez. Vai ter escassez. Né? Então, por exemplo, vamos pensar na questão da afetividade. Como é que está a afetividade? Qual dos dois tem uma dedicação afetiva do que o outro? A esposa é muito mais afetiva, ela tem uma dedicação muito maior na afetividade com o marido do que o marido com ela. Às vezes o marido só está preocupado nos momentos do sexo, da relação íntima, e ela está preocupada com a afetividade. Quanto por cento que está o seu envolvimento afetivo? O carinho, o dar um presente, ter uma qualidade de tempo. A qualidade, beijo, né? Beijo. Tá certo. A qualidade de tempo, se você está se importando com isso, ou é só um que está se importando com isso? Qual que é a sinergia na afetividade? Está havendo equilíbrio? Ambos estão se doando nessa afetividade? Ou um está doando mais do que o outro e o outro está ficando cada vez mais na carência? Outro ponto é a relação com os familiares. Será que está tendo equilíbrio? Será que na nossa relação com os nossos familiares a gente também consegue ponderar? Não, o meu cônjuge ele dá atenção excessiva para a família dele, mais do que dá para aqui em nossa casa. Sinto falta da presença dele aqui em momentos importantes e esses momentos ele às vezes está lá com a mãe,
com o irmão, com o tio, seja lá quem for, e às vezes eu preciso aqui em casa. O que está acontecendo? Será que essa atenção com os familiares ela está sendo equilibrada ou está tendo um desequilíbrio? É importante a gente cuidar dos nossos familiares, mas isso é algo que tem que ser além do que a gente faz em casa. Em casa tem que estar tudo ok. A minha dedicação com a minha casa, com os meus filhos, a minha esposa, elas estão na lista de prioridade no lugar mais alto. Primeiro eu preocupo comigo, com a minha casa, com os meus filhos, onde que eu moro ali, onde que eu convivo. Depois eu vou atender as necessidades dos meus familiares, salvo exceções quando tem alguém muito doente, quando tem alguém que está realmente necessitando por uma questão eventual de uma atenção maior. É obviamente que os dois vão dar essa atenção. É natural que isso aconteça, mas não é natural quando, por exemplo, o marido, e infelizmente a gente vê muitas coisas nesse sentido, casou, o marido vive na casa da mãe. Vive na casa da mãe. Qualquer coisinha está na casa da mãe. Ele não conseguiu romper essa relação de mamãezinha porque ele chega em casa e a esposa não tem um papel de mãe. Ela tem um papel de esposa. E aí ele está esperando que a esposa seja uma mamãezinha lá na casa, que vai dar a ele, né, tudo na boquinha, tudo bonitinho, certinho. E não é, o papel dela é de esposa. Aí ele quer a mamãe, então ele vai lá atrás da mamãe. Então o que está acontecendo? Falta ali uma compreensão de que o papel dele dentro da casa está deixando a desejar. Então, na relação com os familiares há um desequilíbrio. O ideal é que seja sinérgico, que seja equilibrado, que ambos trabalhem em favor desse resultado familiar. Depois você tem a questão do serviço, igual muitas pessoas têm um serviço na igreja, né? Eu quero aqui destacar algumas pessoas que chegaram aqui, o Ronan, destacar a Meire, a esposa do Ronan, a Moniquinha, que chegou aqui com a gente. Sejam bem-vindos, viu, gente? Bom demais ter vocês aqui conosco nessa live. Minha colega de trabalho também, Adriana. Ei, Adriana, seja bem-vinda aí, tá? A Adriana está aqui com a gente. Isso. Então, o serviço na igreja, os serviços comunitários, os serviços voluntários, isso às vezes causa muito problema nos relacionamentos, porque às vezes o marido ou a esposa tem um envolvimento com o serviço na igreja, ou nas suas comunidades, ou na assistência social, e toma muito do seu tempo do que dedicar ele em casa. Passa muito mais tempo na igreja, muito mais tempo na obra social do que em casa. E às vezes até uma fuga, né, Jair? Pode ser um reflexo de uma fuga, mas é importante a gente pensar o seguinte: há equilíbrio nisso? Não estou dizendo que você não vai fazer as atividades na igreja. Às vezes você tem um trabalho, uma efetividade na igreja, o seu esposo não tem, o esposo tem, a esposa não tem. É normal, eu não vejo problema nisso. O que a gente tem que entender é o seguinte: o quanto que isso está sendo equilibrado e não está trazendo prejuízos no seu papel dentro de casa, como esposo, como esposa, né? Marido e esposa. Qual que é a influência disso? Quando isso começa a trazer prejuízo dentro de casa, é importante você rever essas questões, discutir a relação e equilibrar. Porque você não pode também ter uma dedicação muito maior na sua atividade ministerial na igreja ou nas suas ações sociais do que você faz em casa. Igual a Sandra está dizendo: eu estou com um problema em casa, eu vou ficar na igreja. Vou ficar o tempo todo na igreja lá, porque eu fico livre de casa. Quando a pessoa não é da igreja, fico no boteco, né? Vou para o bar, vou para qualquer outro lugar. Ou seja, mas focando na questão ministerial, do trabalho na igreja, no trabalho de alguma ação social que você faça, o quanto que você tem dedicado a isso tem interferido no seu casamento, tem interferido na sua casa? Você está fazendo falta em casa e não está fazendo falta, está sobrando no seu ministério? Pense bem, porque o primeiro lugar que você tem que cuidar é a sua casa, é o seu lar. Se você não cuida do seu lar, da sua casa, certamente você está cuidando de forma errada, achando que Deus está agradando o que você está fazendo na igreja.
Não acredito que seja isso. Muito pelo contrário. Você não está sendo aprovado. Muitas pessoas acham que o muito fazer e está envolvido nas coisas da igreja demais e deixando a casa, está gerando alguma aprovação diante de Deus. Eu não acredito nisso. Eu acredito que quando a nossa casa está em ordem, os papéis estão bem distribuídos, a sinergia acontece, nós estamos atendendo as demandas do nosso lar, as demandas do nosso cônjuge. Quando isso está acontecendo, a gente tem condição de fazer algo fora. Porque quando a gente tem sinergia, a gente tá ali o tempo inteiro criando uma conexão com o cônjuge, a gente não quer sair de perto, a gente não quer fazer as coisas sozinhos, a gente quer estar sempre junto. Eu sempre vejo aqui, a gente está trabalhando em casa, e às vezes eu falo com, já tem algumas coisas para fazer, ele, vão comigo, vão lá comigo. Eu falo assim, Jairo, vai sozinho, vai lá, faz as coisas. Não, você podia ir comigo, eu acho que... Você quer que eu vou? Não, lógico que eu quero que você vá. Então, assim, você quer estar sempre com a pessoa, você quer estar junto com ela, você não quer soltar, né? Não quer largar. Porque a sinergia é boa, as coisas fluem, então você tem uma companhia legal, uma companhia prazerosa em tudo que você vai fazer. E desse ponto que a gente está falando aqui, 3 coisas importantes você perceber. A participação e a omissão. Não existe neutralidade nesse caso. Toda neutralidade, ela aponta para omissão e aponta para negligência. Eu estou neutro. Não existe essa neutralidade no que diz respeito à sinergia e cuidar das coisas, dos papéis nos relacionamentos. Ou você está sendo omisso e negligente, ou você tem uma participação. Então, o objetivo é que a gente busque esse equilíbrio, que a gente converse, que a gente tenha uma comunicação. Todas as outras lives que nós fizemos até agora, elas vão dar muita informação para você a respeito de como que você chega nesse ponto. A sinergia é mais um desses tópicos que nós estamos tratando. E quando você consegue ser sinérgico na sua casa, com a sua esposa, com os seus filhos, a sua família, tem uma sinergia, as coisas fluem muito bem, os resultados são maravilhosos. No meio corporativo é muito comum a sinergia ser discutida, ser tratada, as pessoas se importarem com a ocupação do espaço, qual a melhor ocupação do espaço, qual o melhor resultado que a gente pode obter com esse espaço e com as pessoas que estão nele. Isso é sinergia. Tá? Então, o que a gente ganha com a sinergia? A gente ganha segurança, confiança, prosperidade, prazer e felicidade. Estou batendo na mesa aqui, está tremendo. Então, reforçando, o que a gente ganha com a sinergia? Segurança, confiança, prosperidade, prazer e felicidade. Esse é o propósito de nós desenvolvermos bem a sinergia. Afinal de contas, ninguém sozinho é melhor do que 2 juntos. Ou seja, fazer as coisas juntos produz um resultado muito melhor do que quando você faz sozinho. Fazer sozinho, às vezes, é o necessário, é o que dá para fazer, mas quando você tem alguém, você pode enxergar isso de uma forma muito mais prazerosa. Eu quero dar para vocês aqui também 2 exemplos de como que é uma sinergia. E eu creio que isso vai ajudar a gente a reforçar a nossa compreensão. O corpo humano. O corpo humano é uma máquina maravilhosa e perfeita. Todos os nossos órgãos trabalham em perfeita sinergia. Nesse momento que a gente está falando agora, os meus pulmões estão produzindo oxigênio, estão respirando, estão trabalhando o oxigênio no meu sangue. Meu coração agora está bombeando sangue para todo o meu corpo. Eu consigo agora enxergar e o meu cérebro processar
a informação que eu vejo, processar a informação que eu estou falando para vocês. Há uma sinergia dos órgãos trabalhando agora simultaneamente e é tão maravilhosa essa sinergia que nós nem percebemos que essas coisas estão acontecendo. Se você não falar, você não lembra que tem um rim agora processando essa água que eu acabei de beber. Nem um fígado. Um fígado. Então, esse processo do corpo humano trabalhando é a perfeita sinergia. Você pode perceber que quando tudo é sinérgico, o resultado é maravilhoso. Agora, você pensa bem quando a gente está falando desse coronavírus. É um vírus que ataca o pulmão, o aparelho respiratório. Olha como que ele atacou o pulmão. Ele começa agora a afetar por causa do pulmão todos os órgãos do corpo e pode levar a pessoa a morrer. É uma doença terrível. É um mal que sobreveio e ele mostra pra gente como que o nosso corpo ele é sinérgico e quando algo sai do normal, todo o corpo sofre, todo o corpo sente. Então a sinergia é isso, é essa coordenação com um propósito maior. No caso do nosso corpo, a vida. A vida está fluindo. Nós temos um corpo, nós temos uma alma, nós temos um espírito. Eles estão acontecendo ao mesmo tempo, eles estão trabalhando ao mesmo tempo. Os nossos órgãos, é tudo muito maravilhoso. E se algum tiver mal? O corpo sofre, o corpo sente. E aí a gente vai ver que o corpo volta e começa a produzir recursos para poder resolver aquele problema. O corpo inteiro está em sinergia. E a outra sinergia que eu queria falar é quando a gente vê uma orquestra sinfônica tocando. É algo maravilhoso. A gente tem ali, sabe, dezenas e dezenas de instrumentos, dezenas de pessoas, cada uma de um lugar diferente, de uma mentalidade diferente, uma cultura diferente, mas são dezenas e dezenas de pessoas ali reunidas, e na frente delas você tem ali uma pessoa que está dando ordens, coordenando aquilo tudo, e de repente aquele conjunto de pessoas começa a produzir uma música maravilhosa. Você começa a ver uma sinfonia sendo tocada, você começa a ver os instrumentos, e chega um momento que parece que tem um instrumento só tocando, tamanha a sinergia, tamanha a harmonia do que está acontecendo ali, e você percebe que ao longo de todo aquele trajeto daquela música, você vê uma coisa sendo harmonizada e uma sinergia acontecendo. Pessoas diferentes trabalhando para um objetivo comum. E o mais interessante de uma orquestra, de uma peça, de uma música, que às vezes você vai assistir uma orquestra, às vezes uma peça tem ali 20 minutos, meia hora, tem peças que duram 1 hora. Vamos pensar numa peça que dure 1 hora. Uma ópera, La Bohème, por exemplo, dura 1 hora e meia de peça. Mas eu quero dizer para vocês, são meses e meses de estudo. São meses e meses de preparação. É muito tempo estudando músicas, partituras, ópera, encenação, instrumentos de toda natureza, figurino, todas essas coisas ali, pessoas envolvidas, recursos financeiros, são meses de preparação, recursos de todas as naturezas colocados à disposição daquele propósito e para proporcionar 1 hora, 1 hora e meia de um espetáculo. Aí você fala assim, uau, como que eles conseguiram isso? Como que eles chegaram nisso? A mesma coisa é você com seus relacionamentos. Você vai trabalhar duro, você vai se esforçar e você vai apresentar o maior espetáculo da Terra, que é o espetáculo de uma família feliz. É o espetáculo de um casal que prospera, é o espetáculo de um casal que é abençoado, um casal que transborda, uma família que transborda, que derrama mais e mais para todos que estão ao lado. Isso é sinergia, é o resultado de um trabalho em cima de um objetivo comum, para que se obtenha um resultado exponencial. Eu desejo que essa live, que esse conteúdo, ele possa realmente produzir um fruto no seu coração. Possa produzir algo especial na sua vida.
possa transformar de fato tudo ao seu redor. Porque a sinergia é isso. Resultados exponenciais daquilo que nós podemos fazer junto com o outro, com as outras pessoas, com as pessoas que nós mais amamos nessa vida. E vale a pena, né? Vale muito a pena. É custoso, é trabalhoso, mas vale a pena a gente investir nisso, a gente investir no relacionamento, a gente investir na nossa família, porque o fruto é muito bom, o fruto é gostoso e é maravilhoso. Verdade. É muito bom mesmo. E é real, é possível. Não tem nenhuma das propostas que nós fazemos aqui, elas estão além da nossa condição de fazer. Mas elas estão muito mais próximas do nosso desejo, do nosso empenho de fazer as coisas darem certo. Porque afinal, para que valem todos os recursos, intelectualidades, diplomas, dinheiro? Para que vale tudo isso se não vai produzir pessoas felizes? Então, queridos, guardem no coração toda essa mensagem. Entra lá na BIOS, pega lá o link, entra no YouTube, assiste as lives passadas, pega lá, entra no grupo do WhatsApp que nós criamos, participa desse grupo. Nós estamos esperando juntar lá, tá quase, daqui a pouquinho a gente já vai ter as 20 pessoas no WhatsApp e a gente vai distribuir um conteúdo maravilhoso sobre tendências comportamentais e como que essas tendências elas nos ajudam a compreender o universo do outro e crescer no nosso próprio universo. Tá? Quero agradecer cada um de vocês que estiveram conosco até agora, que estão aqui curtindo, que estão acompanhando. Você que vai ver essa live depois, que ela vai ficar aqui nos stories da Sandra, né? Nos stories fica 24 horas, a gente vai baixar, sobe para o YouTube, fica lá, né? Ad eterno. Você vai poder estar aproveitando desse conteúdo aqui e faça ele produzir algo especial para você. Tá? Muito obrigado, Cris. Eu vi que você ficou aí até o finalzinho. Tá? Dá um beijo no Flávio. Obrigada, pessoal. Eu agradeço muito mesmo, de coração, por todos vocês estarem aqui com a gente até agora. Tá? Grande abraço, beijo, Mônica, Pastor Ronan, Cris. Até mais, gente. Grande abraço a todos. Até semana que vem. Ah, semana que vem? Semana que vem. O que vai ser semana que vem, hein? Semana que vem... Menina. Liberdade financeira. Liberdade financeira. Isso mesmo. Super semana que vem nós vamos falar sobre liberdade financeira. Como você tem cuidado das suas finanças? Como você tem cuidado do seu dinheiro? Como que eu realmente tenho liberdade na minha vida financeira? Então não percam, sábado que vem, vai dar que dia, hein, Sandra? Hoje é dia... Hoje é dia 9 com 7, 16. 16? Isso. Então dia 16 de maio, sábado que vem, às 20 horas, nós vamos estar aqui passando para vocês sobre liberdade financeira. Compartilhe com as pessoas que você quer que escute sobre esse assunto e manda aviãozinho para as pessoas aí. Isso, compartilhe o link, tá? Um beijo, até o próximo encontro, que Jesus abençoe cada um. Um grande abraço. Deus abençoe vocês. Amém. Tchau.